O milionário sussurra um segredo à jovem inocente na lua de mel e revela um desejo proibido. A brisa do mar dançava entre os palmeiras, balançando ao ritmo de uma música suave. Clara, uma jovem artista de olhos brilhantes e sorriso inocente, observava as ondas quebrando na costa. Estava em sua lua de mel, na ilha de Bora Bora, um verdadeiro paraíso. Cada dia parecia um sonho, repleto de sol, céu azul e um mar que refletia todas as nuances do azul profundo. Mas, entre as festas extravagantes e os jantares românticos, algo, ou melhor alguém, chamou sua atenção. Alex, o milionário encantador, que com seu charme irresistível parecia ter saído de um conto de fadas. Eles se encontraram numa dessas festas à beira da piscina, rodeados por risos, champanhe e fantasias de verão. Alex estava ali, com seu jeito despreocupado, rindo como se não houvesse amanhã. Clara, envolta em um vestido esvoaçante, sentiu seu coração acelerar. Ele a convidou para dançar, e enquanto seus corpos se moviam juntos, um calor inesperado a envolveu. Naquele momento, ela não percebeu que por trás de seu sorriso desarmante, Alex guardava segredos que fariam qualquer conto de fadas parecer uma história de terror. Durante passeios de barco ao entardecer, Clara mergulhou no olhar intenso de Alex. Ele falava de sua vida, suas conquistas, mas algo em suas palavras soava como uma máscara. Ele era rico, sim, mas havia um peso em sua voz que não combinava com sua aparência jovial. O jeito como observava o mar, como se estivesse escondendo uma dor, fez o coração de Clara apertar. Era uma curiosidade inquietante que a atraía e a preocupava ao mesmo tempo. Um dia, enquanto exploravam uma caverna secreta, Clara encontrou um relicário antigo, empoeirado e quebrado. Alex hesitou, seu olhar endureceu ao ver o objeto. "Deixe isso. Isso não é para você", ele disse, quase como um aviso. Clara franziu a testa, intrigada. Por que aquele relíquio despertava tal inquietação nele? O clima leve da ilha parecia ter mudado, como se nuvens escuras estivessem começando a encobrir o brilho do sol. Então, em uma festa glamourosa, um homem apareceu. Alto, com uma presença imponente, ele olhou diretamente para Alex. As risadas cessaram e um silêncio desconfortável tomou conta do lugar. Clara sentiu um nó na garganta. Era como se aquele homem trouxesse consigo uma tempestade, algo muito mais profundo e sombrio do que uma simples rivalidade. As palavras sussurradas entre os convidados contraste delicadamente com a imagem de felicidade que Clara havia construído em sua mente. "Quem é ele?" Clara sussurrou para Alex, mas ele desviou o olhar, o sorriso desaparecendo como o sol se escondendo atrás de nuvens. Aquela dúvida a torturava. O que mais Alex escondia, além da riqueza e do charme? As festas poderiam ser apenas uma fachada para algo muito mais maligno, algo que sua inocente mente não queria acreditar. Enquanto o vento marinho acariciava seu rosto, Clara encarava o horizonte, sentindo a incerteza inchando em seu peito. Ela estava apaixonada por um homem que poderia não ser quem dizia ser. Um desejo proibido a chamava, mas a pergunta persistente ecoava em sua mente, como a batida do mar nas rochas. Ela realmente conhecia Alex? E o que ele realmente era? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O vento marinho parecia sussurrar segredos enquanto Clara se perdia em seus pensamentos. Seu coração batia rápido com a presença de Alex ao seu lado. Porém, atenção! No ambiente, alcançou um ponto crítico quando o homem imponente, que havia interrompido a festa, se aproximou deles. Clara sentiu um frio na barriga. A atmosfera pesada tornava-se quase insuportável. Alex! O homem se dirigiu a ele com uma voz profunda que ecoou como um trovão. O nome teria soado como um simples chamado, mas Clara sentiu um arrepio. Algo estava errado. Precisamos conversar, agora. Clara olhou para Alex, buscando uma resposta em seu olhar, mas o que encontrou foi um painel de emoções tumultuadas. O sorriso de antes desaparecera completamente, e os traços de um homem que parecia tão despretensioso agora se tornaram um mistério emaranhado de tensão e medo. A multidão ao redor começou a murmurar e o silêncio reinou. Eu vou, começou Alex, mas o homem o interrompeu. Cala a boca, você. Tem que encarar isso. Chega de esconder. O homem se virou, suas energias pesadas como um manto, e olhou para Clara. Você não sabe em que está se metendo, garota. Ele não é quem você pensa que é. O mundo ao redor de Clara girou. O que ele queria dizer? Seu coração disparava, suas mãos tremiam. Ela poderia sentir a excitação e o medo misturados na atmosfera. Alex, o que ele quer dizer? Sua voz estava quase um sussurro, carregado de curiosidade e pavor. O que era aquele segredo? Por que tinha ela sentido que Alex carregava sombras? Mas antes que Alex pudesse responder, o homem deu um passo à frente, como um predador se aproximando de sua presa. Eu conheço o seu passado, Alex, e não é tão bonito quanto você tem feito parecer. Suas mãos quentes contra a pulsação fria da confusão que dominava sua mente. Clara, eu não queria que você soubesse assim. No último ano, briguei para me libertar do meu passado. Fiz coisas que não me orgulho. O homem riu, um riso baixo, como uma garoa sombria em um dia ensolarado. Libertar? Você está se afundando mais e mais. As pessoas que você machucou não vão deixar isso passar. Nossa ligação não pode ser rompida. As palavras cortaram o coração de Clara como uma faca. O que Alex estava escondendo? O que ele havia feito? Tudo ao seu redor começou a girar. E aquele homem, ele parecia saber de algo que ela não sabia. Uma amostra de um passado que iluminava o presente, como um relâmpago num céu claro. Alex. A palavra saiu quase em um fio, carregando a carga de todo o seu medo. Ele está falando de você? Como assim você machucou? Não. Não, Clara. Agora não. Alex parecia desesperado, seus olhos implorando por entendimento. Mas a verdade estava ali, dançando no ar, e cada palavra daquela conversa se tornava um eco em sua mente. Silêncio. O ambiente que antes era uma festa animada, agora estava imerso em um caos silencioso. Reflexos de olhares curiosos e rostos chocados se fixaram em Clara, como se ela fosse a única que faltava entender a verdade. Você precisa decidir, Alex. O homem avançou. De quem você está ao lado? Da sua nova namorada ou da sua verdadeira família? Neste momento, Clara sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Uma explosão de revelações.
a natureza de Alex, sua vida, sua riqueza. Tudo poderia ser uma farsa. Estaria apaixonada por um criminoso? Um mentiroso. O que ela realmente sabia sobre ele? As ondas do mar continuavam a quebrar na costa, mas dentro de Clara, uma tempestade havia se instalado. Ela mal conseguia processar o que ouvira. O que viria a seguir? Ela estava prestes a descobrir que a lua de mel dos sonhos poderia se transformar em um pesadelo de consequências terríveis. Tinha ainda tanto a aprender sobre o homem que amava, e a verdadeira história dele estava prestes a ser revelada. A tensão no ar era palpável. Clara sentia o coração disparar como se um tambor estivesse batendo em seu peito, enquanto os olhares de todos na sala se voltavam para ela e Alex. O homem imponente ainda a encarava, com um sorriso sarcástico que parecia uma ameaça. Você não entende, não é, Clara? Ele conseguiu te esconder a verdade com todo esse charme. Se afaste dele, Alex exclamou, tentando proteger Clara. Mas sua voz estava embargada. O medo em seus olhos era real. E então, vai continuar a mentir para ela? O homem fez um gesto dramático, quase cínico. Clara, eu me chamo Marco e sou o que você chamaria de irmão de Alex. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Clara congelou. Todas as cores do mundo desvaneciam-se. Seu cérebro parava e começava a se forçar a entender o que acabara de ouvir. Irmão? Mas como? O nó na garganta impediu de concluir a pergunta. A sua mente girava, ligando pontos que ela nem sabia que existiam. Uma mentira! Ele está mentindo! Alex gritou, seu desespero à flor da pele. Mas Clara já estava tomada por outra incerteza. Por que você nunca me contou? O que mais está escondendo, Alex? A dúvida a corroía, cada palavra desencadeando mais confusão. Porque ele não quer perder o que tem. Marco cortou, agora fixando o olhar em Alex com uma intensidade feroz. Você fez uma escolha, e agora precisa arcar com as consequências. Essa vida de luxo que você ama tem um preço. As palavras de Marco reverberavam como um eco sombrio. Clara podia sentir sua chance de felicidade desmoronando. O clima leve da ilha fora substituído por uma tempestade emocional. O riso e as conversas da festa se tornaram murmúrios confusos. E Clara se perguntava se alguém mais sabia daquele segredo. Clara, você precisa ouvir. Alex começou, mas foi rapidamente interrompido. Eu não quero ouvir mais nada. Ela estava em choque, seu peito apertando com um misto de raiva e tristeza. Você me enganou. Eu pensei que você fosse diferente. A multidão começou a dispersar, mas alguns convidados não conseguiam desgrudar os olhos do confronto dramático. Clara viu as expressões nos rostos de algumas pessoas: horror, curiosidade, até mesmo satisfação. Cada um se perguntava, comunga com a dor dela. Você não pode simplesmente se livrar disso, Alex. Marco provocou, empurrando a ideia para uma conversa que Clara não estava pronta para ter. Se você não resolver isso, as sombras do seu passado vão te engolir, assim como me engoliram. De repente, algo inesperado aconteceu. Clara percebeu que a sombra que se aproximava não era apenas de Marco. Uma mulher, de cabelos escuros e olhos intensos como um fósforo aceso, surgiu ao seu lado. O rosto dela estava pálido, mas seus olhos estavam cheios de fogo. Marco, você não sabe do que está falando, a mulher gritou. Rebeca, não se envolva. Marco respondeu, mas o tom de sua voz revelava um pânico que ninguém ali havia notado antes. Rebeca encarou Alex.
Você precisa contar a verdade a ela. Clara, não confie nesse homem. Ele não é quem você pensa que é. O peso da declaração a atingiu como um soco no estômago. Você conhece a verdade? Clara perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Sim, e é muito mais complicado do que você pode imaginar. Alex não é o único que esconde segredos. Sua família também está envolvida. O mundo de Clara parecia ruir ao seu redor. Ela estava perdida em um labirinto de mentiras e verdades obscuras. Olhou para Alex, buscando uma resposta, mas o desespero em seus olhos a fez sentir que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Foi então que um grito estridente cortou o ar, vindo de fora da casa. Clara virou-se e viu um grupo de pessoas correndo em sua direção, pânico estampado em seus rostos. É uma emergência! Alguém acabou de ser encontrado na praia. E ali, no limiar de descobertas devastadoras e revelações chocantes, Clara compreendeu que a noite estava apenas começando. Indecisa, o que mais poderia fazer? A tempestade não tinha terminado, apenas começara a se abrir como um mar de segredos. E o que mais estava escondido naquele paraíso ilusório? A tensão no ar era palpável. Clara sentia o coração disparar, como se um tambor estivesse batendo em seu peito. O grupo que corria em sua direção trazia uma sensação de urgência, mas a sua confusão sobre Alex e Marco ainda a deixava paralisada. O que aconteceu? Clara perguntou com um fio de voz, lutando contra o peso da incerteza. As pessoas que chegavam pareciam mais pálidas, assustadas. É uma emergência, um dos homens gritou, ofegante. Alguém foi encontrado na praia e ele não está bem. A palavra não ecoou em sua cabeça. Era impossível que aquilo estivesse acontecendo. O que poderia ser tão grave? A festa se transformou em um pátio de desespero. Olhares de curiosidade e choque se espalharam. Vamos lá, Marco disse, já se afastando, arrastando Clara com ele. Alex tentou seguir, mas suas mãos pairavam no ar, como se quisesse alcançá-las, mas uma força invisível o mantinha preso. Vocês não podem ir, Clara gritou. Mas a adrenalina do momento tomou conta, e ela se viu correndo atrás deles, seu vestido esvoaçando ao vento. Quando chegaram à praia, a paisagem paradisíaca teve um contraste brutal com o que estava acontecendo. Um grupo de pessoas cercava algo, suas vozes entrecortadas pelos gritos e murmúrios. O pânico se espalhava. Clara empurrou algumas pessoas, tentando ver através da multidão. E então ela viu um corpo estirado na areia, pálido e inerte. Um frio intenso atravessou seu corpo. Não, não. Ela tentou se aproximar, mas alguém a segurou. É perigoso, não se aproxime. Clara virou-se para ver quem era. Era Rebeca, com os olhos cheios de lágrimas. Clara, não é hora de você. Mas as palavras dela evaporaram quando Marco se adiantou para o corpo, seu rosto contraiu em horror. O que aconteceu? Marco sussurrou, mais para si do que para os outros. Então, um homem do grupo fez um gesto, e a multidão se afastou um pouco, revelando o rosto de quem estava na areia. Clara ficou paralisada. Era Léo, um amigo de infância, alguém que ela não via há anos. O choque cortou seu coração como uma faca afiada. Léo, não pode ser. Ela se empurrou através dos corpos, uma sensação de desespero empurrando cada passo.
mas ao se aproximar, uma nova onda de terror a atingiu. O olhar de Leo estava fixo no horizonte, sem vida. Era um olhar que Clara reconhecia bem. Então, em meio ao caos, algo se destacou. No braço dele havia uma tatuagem. Uma que Clara conhecia muito bem. Era o mesmo símbolo que Alex tinha na nuca. Alex. Clara virou-se. O pânico agora, uma tempestade em seu olhar. Ele estava parado na borda da areia, seu rosto uma máscara de desespero e confusão. O que você fez? O que isso significa? Clara percebeu que o homem atrás dele, Marco, também estava olhando com incredulidade. Você não pode. Não pode ser verdade. Marco sussurrou. Seus olhos amplos. Ele não pode estar envolvido nisso. Leia a história. A verdade se dividia como ondas quebrando. Clara queria saber o que estava acontecendo, mas a cada novo relâmpago de informação, as peças do quebra-cabeça pareciam estar muito além de qualquer compreensão. Reconhece-o, não é? Marco disse, sua voz gélida, voltando-se para Clara. A ligação deles é mais antiga do que você imagina. A família de Leo e a família de Alex. A frustração a consumia. Era um labirinto diante dela, cada canto revelando escândalos, segredos e mentiras. Ela queria gritar, chorar, mas estava presa em um universo onde tudo o que conhecia estava se desfazendo. E enquanto as ondas continuavam a quebrar na praia, Clara sentiu que os ecos do passado estavam voltando para encontrá-la, uma tempestade de segredos prestes a engolir todos. Alex, Marco, Leo. O que significava a cada um deles? E quem realmente estava por trás de tudo? Clara ficou paralisada. O rosto de Leo na areia parecia um pesadelo que ela não conseguia acreditar. Leo, não pode ser. A realidade a atingia. Um soco no estômago. O homem que conhecia desde a infância, que fizera parte de tantas memórias, agora estava ali, sem vida. Ela mal conseguia processar o que tinha acontecido e por que havia aquela conexão entre ele e Alex. A multidão aumentava. Murmúrios misturavam-se com as ondas, criando um coro de incerteza. Por favor, diga que isso não é verdade. Clara implorou, sua voz tremendo. Alex, você tem que me explicar. Alex estava parado, a expressão dele perdida entre a dor e o pânico. Clara, eu não. Sabia que Leo estaria aqui. Ele parecia desesperado, como se estivesse tentando se desvencilhar de algo que o prendia. Você não pode estar sério. O que está acontecendo? A confusão a consumia e a raiva começava a tomar conta. Clara, escute. Marco interveio, sua voz carregada de nervosismo. Se Leo está aqui, isso significa que ele se envolveu mais do que deveria e que pode ter descoberto coisas que não deveria. Isso não é só um acidente. Alguém fez isso. As palavras reverberaram em Clara, como um eco distante. A ideia de que aquilo tinha sido um crime a deixou apavorada. O que Leo poderia ter descoberto? Mas, como você sabe disso? Sua pergunta saiu em um fio, e Marco hesitou, sua expressão se fechando. A família de Leo e a de Alex, elas têm uma história. Uma história suja. As palavras de Marco cortavam o ar como facas. Eu pensava que tinha deixado tudo no passado, mas parece que não. Leo estava perto. A tensão cresceu. Clara olhou para Alex, buscando uma resposta, mas ele estava tão perdido quanto ela. O que você sabe? Marco gritou, enchendo o ar com sua frustração. Diga a verdade, Alex. O que mais você esconde? Eu não tenho segredos. Vou ser honesto. Alex exclamou, mas Clara notou o jeito hesitante ao falar. Ele estava mentindo.
e isso a afligia ainda mais. O que ele realmente sabia sobre Leo? As perguntas começavam a tomar conta de sua mente. A cada instante, mais confusa. Foi então que Clara ouviu um grito estridente, vindo de uma mulher que se aproximava pela praia. O grupo se virou, todos fixando o olhar na figura que corria em sua direção. Leo! Não! Por favor! A mulher chegou, quase desmaiando ao lado do corpo, seu rosto coberto de lágrimas. Clara reconheceu aquela expressão. Era a irmã de Leo, Sofia. O que aconteceu? O que você fez com ele? Sofia gritou, o desespero transbordando. Eu não fiz nada. Alex gritou de volta, mas seu tom apenas apossou a cena de mais pânico. Pelo amor de Deus, tínhamos que falar, e ele estava sempre no meio disso. Ele parecia enfraquecido, como se as palavras o destruíssem. Você trouxe isso para a nossa vida. Sofia se virou para Alex, seus olhos brilhando com uma fúria que Clara nunca havia visto antes. Nada disso teria acontecido se você não estivesse aqui. Clara piscou. A confusão se intensificando enquanto seu coração batia. O que estava acontecendo? Como Alex podia estar ligado a tudo isso? E, de repente, uma ideia insuportável e chocante entrou em sua mente. Um estalo de clareza. Espere, Alex, você e Leo, vocês têm a mesma tatuagem, mas por quê? As palavras saíram antes que pudesse controlar. A revelação a atingiu com a força de um relâmpago. Os rostos à sua volta mudaram. Reconhecimento misturado com horror. Marco, agora mais pálido que antes, fez um movimento involuntário em direção a Alex. Você nunca me contou que você é irmão de Leo? O impacto da pergunta caiu como uma bomba em meio à confusão. Clara sentiu seu mundo desmoronar. Alex era irmão de Leo? Isso não fazia sentido. A conexão entre os dois era muito mais profunda do que ela imaginara. Como assim? O que mais não me contaram? O que isso significa? A pergunta queimava em seus lábios. Mas naquele instante, uma nova onda de pânico atravessou a praia. Um grito ecoou. Ele está vindo! Alguém gritou. Clara virou-se e a multidão se afastou, formando um corredor. Um homem alto, empurrando todos para o lado, seus olhos febris brilhando com uma clareza sinistra. É hora de acertar as contas. E ali, em meio ao caos e à revelação devastadora de que Alex era irmão de Leo, Clara percebeu que a batalha apenas começara. Tudo o que acreditava conhecer estava em jogo, e a tempestade de segredos estava prestes a desabar sobre eles, de uma maneira que ninguém poderia prever. A tensão no ar ficou ainda mais pesada quando aquele homem alto se aproximou, seu olhar faminto fixado em Alex. Clara estava aturdida, as palavras de Sofia ainda ecoando em sua mente. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma sirene cortou o ar, seguida por um grupo de pessoas em trajes de emergência correndo em direção à praia. Precisamos de espaço. Capacitamos aqui. Um dos socorristas empurrou a multidão, e Clara, em estado de choque, recuou um pouco. Mas, no fundo, sentia que algo muito maior estava prestes a acontecer. O que aconteceu com Leo? Ele não pode estar morto. O desespero na voz de Sofia aumentava, fazendo Clara perceber que a situação era ainda mais grave do que imaginara. O que ela sabia sobre Leo? E o que Alex tinha que ver com tudo isso? Nesse momento, um segundo homem apareceu, um rosto que Clara não reconhecia, mas seus olhos transbordavam uma intensidade que a fazia gelar. Ele estava ofegante, e antes que qualquer um pudesse perguntar, ele se dirigiu abruptamente a Alex. Você fez uma grande besteira.
Alex ergueu a cabeça, seu olhar se endurecendo. Cale a boca, Tiago. Você não sabe do que está falando. O pânico em sua voz era claro. Algo dentro dele estava prestes a explodir. Meu irmão sabe, e ele estava dangerando com pessoas que não queriam ser descobertas. E agora, Leo, não podemos deixar que isso escale. As palavras de Tiago ressoaram como um golpe cruel. Clara olhou para Alex, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. E que pessoas são essas? Clara interveio, sua voz tremendo. O que você sabe, Alex? O que você fez? A cada pergunta, sua confiança nele se esvaía um pouco mais. Clara, eu juro que eu não sabia que Leo estava metido nisso. Alex gritou, as palavras saindo de sua boca como um pedido de socorro. Eu só queria evitar que as coisas saíssem do controle. Controlar o quê? O que estava em jogo? Clara olhou ao redor. Agora percebeu que todo o ambiente estava mudando. As pessoas murmuram ao redor, algumas com expressão de horror, outras de dúvida. Então Sofia disparou. Se você não pode confiar nele, quem mais pode? O que mais você esconde, Alex? Você é irmão de Leo, mas o que mais está entre vocês? A confusão se transformou num grito desesperado. Clara não podia ignorar a intensidade daquela verdade. É a última coisa que eu esperava ouvir, disse Clara, olhando nos olhos de Alex, tentando juntar os pedaços. Você não é só um cara rico que conheci na ilha. Você tem um passado, um que liga você ao Leo de uma forma que eu não consigo entender. O silêncio pesado tomou conta enquanto todos ali pesavam cada palavra proferida. O impacto das revelações havia começado a ressoar como uma onda, e de repente uma nova figura surgiu entre eles. Era uma mulher, com uma expressão sombria, quase como se estivesse lendo em voz alta uma carta de amor e ódio. Alex. Sua voz era firme e decidida. Você não pode escapar disso. Nós todos sabemos a verdade. Você é culpado. Clara congelou. Culpado de quê? O pânico voltou a tomar conta, e Alex estava agora na mira, de ressentimento e acusação. Culpado de um segredo, que pode acabar com todos nós. A mulher olhou para todos, seu olhar um misto de desafio e compaixão. O clima se tornava eletricamente carregado como se uma tempestade se aproximasse. Alex, você precisa me contar tudo agora, Clara exigiu. Seu coração pulsava num ritmo frenético. O que realmente está acontecendo? Mas antes que Alex conseguisse abrir a boca, um grito ecoou pela praia. Uma sirene de polícia enchia o ar, e todos se viraram em direção ao som. O pânico se espalhou, e para a absoluta surpresa de Clara, uma van da polícia apareceu, com luzes piscando e homens descendo. Todos precisam se afastar. Declarações policiais. Um agente gritou, e enquanto o caos se intensificava, Clara percebeu que uma percepção alarmante emergia. Não era apenas a vida de Leo que estava em perigo. Era tudo ao seu redor. No coração da confusão, uma nova peça do quebra-cabeça surgiu. O homem que parecia ser uma sombra do passado de Alex não era apenas um desconhecido. Era um contato de seu passado. Alguém que poderia acabar revelando verdades ainda mais devastadoras. Assim que Clara olhou para Alex uma última vez, teve certeza de que a tempestade havia apenas começado. O que mais ele estava escondendo? A resposta estava prestes a se revelar. E ela não sabia se estava pronta para suportá-la. A tensão no ar
ficou ainda mais pesada quando aquele homem alto se aproximou, seu olhar faminto fixado em Alex. Clara estava aturdida, as palavras de Sofia ainda ecoando em sua mente. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma sirene cortou o ar, seguida por um grupo de pessoas em trajes de emergência correndo em direção à praia. Precisamos de espaço. Capacitamos aqui. Um dos socorristas empurrou a multidão, e Clara, em estado de choque, recuou um pouco. Mas no fundo, sentia que algo muito maior estava prestes a acontecer. O que aconteceu com Léo? Ele não pode estar morto. O desespero na voz de Sofia aumentava, fazendo Clara perceber que a situação era ainda mais grave do que imaginara. O que ela sabia sobre Léo e o que Alex tinha que ver com tudo isso? Nesse momento, o segundo homem apareceu, um rosto que Clara não reconhecia, mas seus olhos transbordavam uma intensidade que a fazia gelar. Ele estava ofegante, e antes que qualquer um pudesse perguntar, ele se dirigiu abruptamente a Alex. Você fez uma grande besteira. Alex ergueu a cabeça, seu olhar se endurecendo. Cale a boca, Tiago. Você não sabe do que está falando. O pânico em sua voz era claro. Algo dentro dele estava prestes a explodir. Meu irmão sabe. Ele estava dangerando com pessoas que não queriam ser descobertas. E agora, Léo, não podemos deixar que isso escale. As palavras de Tiago ressoaram como um golpe cruel. Clara olhou para Alex, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. E que pessoas são essas? Clara interveio, sua voz tremendo. O que você sabe, Alex? O que você fez? A cada pergunta, sua confiança nele se esvaía um pouco mais. Clara, eu juro que eu não sabia que Léo estava metido nisso. Alex gritou, as palavras saindo de sua boca como um pedido de socorro. Eu só queria evitar que as coisas saíssem do controle. Controlar o quê? O que estava em jogo? Clara olhou ao redor. Agora percebeu que todo o ambiente estava mudando. As pessoas murmurando ao redor, algumas com expressões de horror, outras de dúvida. Então, Sofia disparou. Se você não pode confiar nele, quem mais pode? O que mais você esconde, Alex? Você é irmão de Léo, mas o que mais está entre vocês? A confusão se transformou num grito desesperado. Clara não podia ignorar a intensidade daquela verdade. É a última coisa que eu esperava ouvir, disse Clara, olhando nos olhos de Alex, tentando juntar os pedaços. Você não é só um cara rico que conheci na ilha. Você tem um passado, que liga você ao Léo de uma forma que eu não consigo entender. O silêncio pesado tomou conta enquanto todos ali pesavam cada palavra proferida. O impacto das revelações havia começado a ressoar como uma onda, e de repente uma nova figura surgiu entre eles. Era uma mulher com uma expressão sombria, quase como se estivesse lendo em voz alta uma carta de amor e ódio. Alex, sua voz era firme e decidida. Você não pode escapar disso. Nós todos sabemos a verdade. Você é culpado. Clara congelou. Culpado de quê? O pânico voltou a tomar conta, e Alex estava agora na mira de ressentimento e acusação. Culpado de um segredo que pode acabar com todos nós. A mulher olhou para todos, seu olhar um misto de desafio e compaixão. O clima se tornava eletricamente carregado, como se uma tempestade se aproximasse. Alex, você precisa me contar tudo. Agora, Clara exigiu. Seu coração pulsava num ritmo frenético. O que realmente está acontecendo? Mas, antes que Alex conseguisse abrir a boca, um grito ecoou pela praia. Uma sirene de polícia enchia o ar e todos se viraram em direção ao som. O pânico se espalhou, e para a absoluta surpresa de Clara,
Uma van da polícia apareceu, com luzes piscando e homens descendo. Todos precisam se afastar. Declarações policiais. Um agente gritou, e enquanto o caos se intensificava, Clara percebeu que uma percepção alarmante emergia. Não era apenas a vida de Léo que estava em perigo. Era tudo ao seu redor. Você não pode fazer isso. O homem que parecia buscar Alex se aproximou com um peso nos ombros. Tudo isso foi uma armadilha. Eles sabem. E com a revelação, a cena se desfez em um turbilhão. O homem parou, os olhos se arregalando, enquanto puxava uma arma de dentro do casaco. Um silêncio sepulcral tomou conta, como se o ar tivesse sido sugado. Clara ficou paralisada. As pessoas gritaram, algumas se lançaram para o lado, enquanto a verdade mais terrível do que ela poderia imaginar começava a se desenrolar diante dos seus olhos. Não! Pare! Clara gritou, a adrenalina fazendo seu corpo tremer. Mas a cena já estava fora de controle. Uma bala disparou, e o som do tiro ecoou como um trovão, fazendo o chão tremer sob seus pés. Alex se jogou em direção a Clara, e a verdade caiu como uma avalanche. Ela não tinha ideia de quem era realmente Alex, ou do que mais estava em jogo. O pânico tomou conta, e tudo desabou. A cena de festa de uma lua de mel paradisíaca tinha se transformado em um campo de batalha desesperado. Enquanto a polícia tentava controlar a situação, Clara ficou olhando para Alex, a dor e a confusão refletidas em seus olhos. Os segredos escusos estavam prestes a explodir como uma bomba, e Clara se perguntou se algum dia conseguiria entender quem realmente era o homem que amava. A tensão no ar ficou ainda mais pesada quando aquele homem alto se aproximou, seu olhar faminto fixado em Alex. Clara estava aturdida, as palavras de Sofia ainda ecoando em sua mente. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma sirene cortou o ar, seguida por um grupo de pessoas em trajes de emergência correndo em direção à praia. Precisamos de espaço, capacitamos aqui. Um dos socorristas empurrou. A multidão, e Clara, em estado de choque, recuou um pouco, mas no fundo sentia que algo muito maior estava prestes a acontecer. O que aconteceu com Léo? Ele não pode estar morto. O desespero na voz de Sofia aumentava, fazendo Clara perceber que a situação era ainda mais grave do que imaginara. O que ela sabia sobre Léo? E o que Alex tinha que ver com tudo isso? Nesse momento, um segundo homem apareceu. Um rosto que Clara não reconhecia, mas seus olhos transbordavam uma intensidade que a fazia gelar. Ele estava ofegante, e antes que qualquer um pudesse perguntar, ele se dirigiu abruptamente a Alex. Você fez uma grande besteira. Alex ergueu a cabeça, seu olhar se endurecendo. Cale a boca, Tiago. Você não sabe do que está falando. O pânico. Em sua voz era claro. Algo dentro dele estava prestes a explodir. Meu irmão sabe. Ele estava dangerando com pessoas que não queriam ser descobertas. E agora, Leo, não podemos deixar que isso escale. As palavras de Tiago ressoaram como um golpe cruel. Clara olhou para Alex, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. E que pessoas são essas? Clara interveio, sua voz tremendo. O que você sabe, Alex? O que você fez? A cada pergunta, sua confiança nele se esvaía um pouco mais. Clara, eu juro que eu não sabia que Leo estava metido nisso. Alex gritou, as palavras saindo de sua boca como um pedido de socorro. Eu só queria evitar que as coisas saíssem do controle. Controlar o quê? O que estava em jogo? Clara olhou ao redor.
Agora percebeu que todo o ambiente estava mudando. As pessoas murmurando ao redor, algumas com expressões de horror, outras de dúvida. Então Sofia disparou. Se você não pode confiar nele, quem mais pode? O que mais você esconde, Alex? Você é irmão de Léo, mas o que mais está entre vocês? A confusão se transformou num grito desesperado. Clara não podia ignorar a intensidade daquela verdade. É a última coisa que eu esperava ouvir, disse Clara, olhando nos olhos de Alex, tentando juntar os pedaços. Você não é só um cara rico que conheci na ilha. Você tem um passado, um que liga você ao Léo de uma forma que eu não consigo entender. O silêncio pesado tomou conta enquanto todos ali pesavam cada palavra proferida. O impacto das revelações havia começado a ressoar. Como uma onda, e, de repente, uma nova figura surgiu entre eles. Era uma mulher, com uma expressão sombria, quase como se estivesse lendo em voz alta uma carta de amor e ódio. Alex, sua voz era firme e decidida. Você não pode escapar disso. Nós todos sabemos a verdade. Você é culpado. Clara congelou. Culpado de quê? O pânico voltou a tomar conta, e Alex estava agora na mira de ressentimento e acusação. Culpado de um segredo que pode acabar com todos nós. A mulher olhou para todos. Seu olhar um misto de desafio e compaixão. O clima se tornava eletricamente carregado, como se uma tempestade se aproximasse. Alex, você precisa me contar tudo, agora, Clara exigiu. Seu coração pulsava num ritmo frenético. O que realmente está acontecendo? Mas antes que Alex conseguisse abrir a boca, um grito ecoou pela praia. Uma sirene de polícia enchia o ar, e todos se viraram em direção ao som. O pânico se espalhou, e para a absoluta surpresa de Clara, uma van da polícia apareceu, com luzes piscando e homens descendo. Todos precisam se afastar. Declarações policiais. Um agente gritou, e enquanto o caos se intensificava, Clara percebeu que uma percepção alarmante emergia. Não era apenas a vida de Léo que estava em perigo. Era tudo ao seu redor. Você não pode fazer isso. O homem que parecia buscar Alex se aproximou com um peso nos ombros. Tudo isso foi uma armadilha. Eles sabem. E com a revelação, a cena se desfez em um turbilhão. O homem parou, os olhos se arregalando, enquanto puxava uma arma de dentro do casaco. Um silêncio sepulcral tomou conta, como se o ar tivesse sido sugado. Clara ficou paralisada. As pessoas gritaram, algumas se lançaram para o lado, enquanto a verdade mais terrível do que ela poderia imaginar começava a se desenrolar diante dos seus olhos. Não! Pare! Clara gritou, a adrenalina fazendo seu corpo tremer. Mas a cena já estava fora de controle. Uma bala disparou, e o som do tiro ecoou como um trovão, fazendo o chão tremer sob seus pés. Alex se jogou em direção a Clara e a verdade caiu como uma avalanche. Ela não tinha ideia de quem era realmente Alex, ou do que mais estava em jogo. O pânico tomou conta e tudo desabou. A cena de festa, de uma lua de mel paradisíaca, tinha se transformado em um campo de batalha. Desesperado, enquanto a polícia tentava controlar a situação, Clara ficou olhando para Alex, a dor e a confusão refletidas em seus olhos. Os segredos escusos estavam prestes a explodir como uma bomba, e Clara se perguntou se algum dia conseguiria entender quem realmente era o homem que amava. Mas o caos não parou por aí. Enquanto a multidão se dispersava, um grito rasgado de desespero cortou a atmosfera tensa.
Não, não, o que você fez? Era Sofia. Clara virou-se rapidamente, apenas para ver Sofia caindo no chão. Um fio de sangue escorria de seu braço. O tiro havia atingido-a. Não! Clara gritou, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava novamente. Alex se agachou imediatamente ao lado de Sofia, seus olhos transbordando lágrimas. Sofia, não! A cena virou um pesadelo. As sirenes soavam cada vez mais próximas, mas o mundo de Clara agora se resumia a um grito silencioso. Sofia estava em perigo, e em meio à confusão, uma nova verdade surgiu. Sofia não era apenas irmã de Léo. Ela era a verdadeira líder de uma rede criminosa que envolvia Alex de maneiras que Clara nunca pôde imaginar. Sofia, você estava por trás de tudo isso? Clara falou, a voz trêmula. A revelação a atingiu como um golpe. O que ela estava fazendo ali? Como tudo isso estava conectado? Clara. Sofia continuou, sua voz fraquejando. Eu não pude. Eu não queria que soubessem. As palavras de Sofia foram interrompidas por uma tosse, onde o sangue escorria ainda mais intensamente. Alex segurou a mão de Sofia, enquanto a polícia começava a chegar. Desculpe, eu precisava proteger meu irmão e você. Desculpe. As palavras da irmã de Léo ecoaram na mente de Clara. Todo o ciclo de mentiras e manipulações se entrelaçavam como uma teia, e Clara percebeu que nada, absolutamente nada, era o que parecia. Agora, envolta em um mar de segredos e revelações, Clara sentiu seu coração congelar. A linha entre quem era e quem deveria ter sido estava se desfazendo irremediavelmente. Os rostos ao seu redor tornaram-se sombras distantes. E, enquanto mais policiais chegavam, Clara sabia que uma nova batalha estava prestes a começar, e que os segredos não apenas a levariam para a beira do abismo, mas a empurrariam direto nele. A pergunta que ecoava em sua mente era cruel. Quem realmente ela havia escolhido para amar? Clara ficou paralisada. O rosto de Sofia na areia parecia um pesadelo que ela não conseguia acreditar. Sofia não pode ser. A realidade a atingia, um soco no estômago. Enquanto Alex se agachava ao lado de sua irmã, Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Os gritos de socorro no ar pareciam distantes, como se estivesse em um túnel, onde só restava a realidade dura ali na praia. Não, não, alguém chamem uma ambulância! Alex gritou, sua voz embargada, mas ninguém parecia ouvir. A multidão estava cercando o espaço, alguns chorando, outros apenas assistindo, paralisados pelo choque. A emoção na cena era palpável, e o cheiro do mar, misturado com o pânico, tornava tudo ainda mais confuso. Eu sempre te avisei. Tiago, o amigo de Alex, começou a gritar, e a sensação de urgência no ar se intensificou. Esse tipo de vida só traz problemas. Levante-se! Não podemos hesitar. Foi quando as sirenes se aproximaram, um eco distante se transformando em algo real. O frio da situação começou a derreter enquanto Clara olhava para Alex, buscando alguma resposta quando um sobressalto cortou através do desespero. Na porta de uma das vans policiais, uma figura se destacou. Um detetive com um olhar fixo dirigiu-se diretamente a eles. Todos, afastem-se. Precisamos de espaço para trabalhar. Não, não pode ser. Isso está errado. Sofia insistia, a voz fraca, mas cheia de uma tempestade de emoções. E no momento em que as mãos de Alex
seguraram a dela. Um chamado inesperado ecoou dos fundos. Um homem que ninguém havia notado até agora, uma sombra no grupo, gritou com um tom grave. É tudo um plano. Eles estão vindo atrás dele. Do que você está falando? Clara se virou, confusa. Mas a resposta jamais viria. O homem foi interrompido por um tiro e o mundo ao seu redor parou. O som ecoou pela praia e o ar se tornou denso. Clara gritou, mas o som foi engolido. O homem caíra e a confusão agora se transformava em um terror absoluto. Então, em meio ao caos instalado, um rosto familiar surgiu entre a multidão de policial. Um dos amigos mais próximos de Léo, Carlos, estava ali. E seu olhar estava transbordando de raiva e medo. Ele manteve o olhar fixo em Alex. Você está envolvido nisso, não está? Sabia que Léo estava se metendo em problemas. Eu não sabia, eu não tinha ideia. Alex tentava responder, mas sua voz era uma mistura de desespero e confusão. O olhar de desprezo que Carlos lhe lançou foi nada menos que mortal. Isso não vai acabar bem se você não contar a verdade. E então, como um flash de luz, tudo começou a se conectar. Enquanto a multidão murmurava, Clara percebeu algo nos olhos de Sofia. Era mais do que pânico. Era traição. Sofia, o que você sabe? Clara perguntou, a voz trêmula. O que mais podia estar escondido? O olhar de Sofia, já pálido, passou a parecer mais sombrio. Clara, eu não queria que você se envolvesse nisso. Você não sabia que meu plano envolve mais do que você pode imaginar? E aquela frase ressoou na mente de Clara. O mundo girou. Como assim? A confusão tornou-se ódio. O que você quis dizer com isso? Mas antes que Sofia pudesse responder, o ar ficou pesado. De novo, e o grupo tornou-se um mar de vozes e descontrole. O tiro, a traição, as revelações estavam transbordando. Tudo parecia uma contagem regressiva para algo maior. Alguém na multidão estava murmurando, revelações passando de pessoa a pessoa, como um vírus. E no centro de tudo isso, Clara estava paralisada, presa entre a verdade e a mentira. De repente, um silêncio tomou conta novamente. Alex, ainda segurando a mão de Sofia, olhou para Clara com uma intensidade que parecia atravessar a confusão. Clara, precisa acreditar em mim. Eu sempre quis proteger você. E Sofia. Tudo isso é mais profundo do que parece. E foi nesse exato momento em que Clara soube que a revelação estava prestes a explodir. As peças que não se encaixavam até então estouraram. O que Sofia havia planeado? O que Alex não havia contado. Tudo poderia desmoronar um castelo de cartas. Ela estava prestes a descobrir que a traição vinha de alguém que nem sonhava. Eu não posso acreditar que você está do lado dela, Clara disse, sentindo o peso na garganta. E enquanto olhava para Alex, viu uma sombra de algo mais nas suas feições. Você sabia, não sabia? Não, não posso deixar isso acontecer. Ele parecia aos prantos e alguma verdade não dita pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a se despencar. Uma verdade que poderia mudar tudo. E enquanto Clara sentia que o chão se abria sob seus pés, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria para proteger quem ama? E com isso, uma nova onda de pânico se formou. Ela nunca esteve tão perto do perigo, nem do coração das mentiras. Não havia mais retorno. Clara percebia que a tempestade de segredos mal tinha começado, e o que aquilo poderia custar a todos. O tempo parecia congelado na praia,
e todos os olhares estavam fixos em Alex e Sofia. Clara sentiu uma onda de desespero e confusão engolfar seu coração. O que mais ela não sabia? Alex estava em uma batalha que ela mal conseguia compreender. As sirenes ainda soavam ao longe, e a pressão da situação, aprimorada pela dor no rosto de Sofia, se tornava insuportável. Clara, Alex sussurrou, a voz transtornada. Eu não sabia que Sofia estava envolvida. Eu juro, eu só queria proteger. O passado dela é muito mais sombrio do que eu pensava. Sofia, com lágrimas nos olhos, tentou se levantar. Alex, eu não escolhi esse caminho. Eu só queria estar ao seu lado. A fragilidade de suas palavras contradizia a força que havia na sua presença, momentos antes. Uma fraqueza, uma verdade escondida se revelando, e Clara percebeu que sua vida estava ligada a um ciclo de traições. A cada novo segredo, seu mundo desmoronava. Eu nunca esperei por isso, Clara falou, a voz tremendo. Eu confiei em você, Alex. Todas as suas promessas. O que você escondeu de mim? O nó na garganta parecia apertar a cada palavra. Não foi fácil, Clara. Ele retrucou. Meu pai, a família, Ege não quer que eu me envolva. Eles têm um controle sobre nós, sobre Sofia. Eu só queria uma chance. E agora, tudo isso, eu não sei como resolver. As vozes da multidão começaram a se misturar em um murmúrio crescente, cada vez mais evidente. As pessoas estavam em choque, assistindo a um drama que parecia saído de um filme, mas a dor era real. Os sussurros de desconfiança preencheram o ar. Olhem para eles. O que está acontecendo? Nunca vi algo assim. Foi então que Clara percebeu uma presença estranha na multidão. À sombra dela via alguém familiar, a pressão do passado se acumulando. É você, Clara gritou. O medo se transformando em rancor. Era Rebeca, observando de longe, suas intenções obscuras visíveis em seu olhar. Você sabia de tudo isso. Você estava por trás de tudo. Eu avisei, Clara. Você ignorou os avisos. Agora, olha onde todos estão. As palavras de Rebeca eram venenosas. Ela sorriu, uma satisfação cruel nos olhos, como se estivesse assistindo cada revelação. Desmoronar em uma cena teatral de horror. Calha a boca, Alex respondeu, o desespero se transformando em raiva. Mas o que poderia fazer? O controle que ele tinha ao seu redor começava a ser erodido, e com isso, sua identidade se desfazia. As sirenes, à medida que cortavam o céu, pareciam se tornar uma canção triste, um lamento para os que estavam envolvidos em toda aquela situação confusa. Clara não sabia em quem confiar mais. As emoções conflitantes a cercavam. Entre o amor que ainda sentia por Alex e a traição que sentia a cada nova revelação. Com um empurrão repentino, o momento se desfez. Sofia, ainda no chão, olhou nos olhos de Clara. Por favor, não o culpe. Todos cometemos erros. Eu só queria proteger meu irmão. A sinceridade nas palavras dela fez Clara hesitar. Mas era tarde demais. A multidão começou a se dispersar, com a polícia finalmente chegando e a situação a tornando cada vez mais caótica. Clara sentiu tudo se desmoronar ao seu redor. Olhou para Alex, seu olhar cheio de dor, e fez uma escolha. Eu não posso fazer isso. Não posso estar com alguém que carrega um segredo tão profundo. E enquanto se afastava, sentiu um aperto no peito. Era difícil, mas ela sabia que precisava se proteger da dor. No final, enquanto o horizonte perdia a luz do dia, Clara se afastou, levando as memórias de momentos felizes, mas também uma nova compreensão. O amor poderia ser uma arma de dois gumes, e assim, o que parecia ser o final,
se transformou em uma nova dor. As ondas quebravam na praia, como se clamassem por respostas, ecoando a incerteza dentro do coração de cada um que havia testemunhado o que acontecera. O passado sempre cobra seu preço e agora, sem certezas, todos deixaram um pedaço de si na areia. Agora é sua vez. Não perca a chance de se conectar ainda mais. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora para alavancar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam viver essas emoções. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio e deixar sua marca.